Jesus vivia no Pai, totalmente à mercê do seu querer. Assim, a alma deve entregar-se completamente à divina vontade. Diferença entre viver resignado na vontade de Deus e viver em seu querer. Encontrando-me em meu estado habitual, meu doce Jesus aproximou-se brevemente e disse-me: minha filha, eu não fazia outra coisa senão me entregar à mercê da vontade do Pai. Assim, se eu pensava, era com a mente do Pai. Se falava, era com a boca e pela língua do Pai. Se operava, era pelas mãos do Pai. Até o respirar, eu respirava nele. E tudo o que fazia era ordenado conforme ele desejava, de modo que eu poderia dizer que vivia minha vida no Pai e eu era o portador do Pai, porque tudo estava contido em seu querer e nada fazia por mim mesmo. Meu objetivo principal era a vontade do Pai. Por isso, não me preocupava comigo mesmo, nem mesmo as ofensas que me faziam interrompiam o meu caminho, mas sempre me impulsionavam mais em direção ao meu centro. Minha vida natural terminou quando em tudo cumpri a vontade do Pai. Assim, tu, minha filha, se te entregares à mercê da minha vontade, não terás mais preocupação com nada. A minha própria ausência, que tanto te atormenta e consome, fluindo na minha vontade, encontrará o sustento, os meus beijos ocultos, a minha vida em ti, vestida de ti. Na tua própria palpitação sentirás a minha, ardente e cheia de dor, e mesmo que não me vejas, me sentirás. Os meus braços te estreitam. E quantas vezes tu não sentes o meu movimento, o meu sopro refrescante que alivia teus ardores? Tu sentes tudo isso, e quando tentas ver quem te abraçou, quem te soprou, e não me vês, eu te sorrio e te beijo com os beijos do meu querer, e me escondo ainda mais em ti, para te surpreender novamente e para te elevar ainda mais da minha vontade. Por isso, não me entristeças com a tua aflição, mas deixa-me fazer que o voo do meu querer nunca se interrompa em ti, pois, caso contrário, tu impedirias a minha vida em ti. Enquanto conviver em meu querer, eu não encontro obstáculos e faço crescer e desenvolvo a minha vida como desejo. Agora, por obediência, desejo dizer duas palavras sobre a diversidade do viver resignado à divina vontade e o viver no divino querer. Primeiro, viver resignado, segundo a minha humilde visão, significa resignar-se em tudo à divina vontade, tanto nas prosperidades quanto nas adversidades, olhando em todas as coisas a divina vontade, a ordem das disposições divinas, que rege sobre todas as criaturas e que nem um cabelo pode cair da nossa cabeça se o Senhor não o quiser. Parece-me como um bom filho que vai onde o pai deseja, sofre o que o pai quer, seja rico ou pobre, isso lhe é indiferente. Está contente apenas em ser o que o pai deseja,
se recebe ou pede ordem para ir a algum lugar para o desempenho de algum negócio. Ele vai apenas porque o pai quis, mas durante este tempo precisa de descanso, parar para comer, tratar com pessoas, o que implica colocar algo de seu querer, mesmo indo por vontade do pai. Mas, em muitas situações, encontra-se na ocasião de agir por si mesmo. Portanto, pode ficar dias e meses longe do pai, sem que em todas as coisas seja especificada a vontade do pai. Assim, a quem vive resignado ao divino querer, é quase impossível não misturar sua própria vontade. Será um bom filho, mas não terá em tudo os pensamentos, as palavras, a vida do pai, retratada totalmente nele, porque tendo que ir, voltar, executar e interagir com os outros. Já o amor fica interrompido, pois a união contínua é que faz crescer o amor e nunca se rompe. A corrente da vontade do pai não está em comunicação contínua com a corrente da vontade do filho, e nesses intervalos o filho pode arbitrar-se a fazer a própria vontade. Porém, acredito que isso seja o primeiro passo para a santidade. Segundo, viver no divino querer. Eu queria a mão do meu amável Jesus para escrever isso. Somente Ele poderia dizer tudo o que é belo, bom e santo do viver no divino querer. Eu sou incapaz, tenho muitos conceitos em mente, mas me faltam as palavras. Meu Jesus, derrama-te em minha palavra e eu direi o que posso. Viver no divino querer significa, de modo inseparável, não fazer nada por conta própria, porque diante do divino querer, a alma se sente incapaz de tudo. Não pede ordens, nem as recebe, porque se sente incapaz de ir sozinha e diz: se queres que eu faça algo, façamos juntos. Se queres que eu vá, vamos juntos. E assim faz tudo o que o pai faz. Se o pai pensa, ela adota os pensamentos do pai. E não tem um pensamento além do que o pai pensa. Se o pai olha, fala, opera, caminha, sofre, ama, ela também olha o que o pai olha, repete as palavras do pai, age com as mãos do pai, caminha com os pés do pai, sofre as mesmas dores do pai e ama com o amor do pai. Vive não fora, mas dentro do pai. Dessa forma, ela é o reflexo, é o retrato perfeito do pai, diferente de quem vive apenas resignado. Essa filha é impossível de ser encontrada sem o pai, nem o pai sem ela, e não só externamente, mas todo o seu interior vê-se como entrelaçado com o interior do pai, transformado, perdido inteiramente em Deus. Os voos rápidos e sublimes dessa filha do querer divino. Este querer divino é imenso. A cada instante circula em todos, dá vida e ordem a tudo. E a alma, movendo-se nesta imensidão, voa para todos, ajuda a todos, ama a todos. Mas como ajuda e ama o próprio Jesus, o que não é possível fazer quem vive apenas resignado. Assim, a quem vive no divino querer, torna-se impossível agir sozinho. Aliás, sente repulsa do seu agir humano, mesmo que santo, porque no divino querer, as coisas, mesmo as menores, tomam outro aspecto, adquirem nobreza, esplendor, santidade divina, poder e beleza divina. Multiplica-se ao infinito e no instante faz tudo e após ter feito tudo diz: não fiz nada, mas foi Jesus quem fez, e isso é todo o meu contentamento. Que miserável como sou,
Jesus me deu a honra de me manter no divino querer para fazer o que Ele faz. Dessa forma, o inimigo não pode perturbar esta filha, questionando se fez bem ou mal, pouco ou muito, porque tudo foi feito por Jesus, e se ela, junto com Ele, ela é mais pacífica, não está sujeita a ansiedades, não ama a ninguém e ama a todos, mas divinamente. Pode-se dizer que ela é a repetidora da vida de Jesus, o instrumento da sua voz, o pulsar do seu coração, o mar das suas graças. Nisso só, acredito, consiste a verdadeira santidade. Todas as demais coisas são sombras, fantasias, espectros de santidade. No querer divino, as virtudes assumem seu lugar na ordem divina. Ao contrário, fora dele, na ordem humana, estão sujeitas à autoestima, à vanglória, às paixões. Oh, quantas boas obras, quantos sacramentos recebidos são motivos de lágrimas diante de Deus e precisam de reparação por estarem vazios do divino querer. Portanto, sem frutos, oxalá o céu desejasse que todos compreendessem a verdadeira santidade, como todas as outras coisas desapareceriam. Portanto, muitos estão no caminho falso da santidade, muitos a colocam nas práticas piedosas da devoção, e ai daqueles que os desviam. Como se enganam se suas vontades não estão unidas com Jesus e transformadas nele, que é oração contínua com todas suas práticas piedosas. Sua santidade é falsa, e vê-se que essas almas passam facilmente das práticas piedosas para os defeitos, para os divertimentos, para semear discórdias e mais. Como essa espécie de santidade é desonrada. Alguns a colocam em frequentar todas as funções da igreja, mas sua santidade está distante de Jesus. E percebe-se que essas almas pouco se importam com os seus deveres, e se são impedidas, se enraivecem, choram que sua santidade vai pelos ares, lamentam-se, desobedecem, são as chagas das suas famílias. Que falsa santidade! Outros a colocam em confessar-se frequentemente, na direção minuciosa, em fazer escrúpulos de tudo, mas depois não se preocupam que sua vontade não corra junto com o querer de Jesus, e ai de quem as contradiz. Essas almas que, como balões inflados, basta um pequeno furo para o ar desaparecer, e sua santidade evaporar e cair por terra. E esses pobres balões estão sempre a reclamar, são mais propensos à tristeza, vivem sempre na dúvida, e por isso desejariam um diretor para eles, que em cada pequena coisa os aconselhassem, os apaziguasse, os consolasse, mas logo estão mais agitados do que antes. Pobre santidade, como é falsificada! Desejaria as lágrimas de meu Jesus para chorar junto com ele sobre essas falsas santidades e fazer conhecer a todos que a verdadeira santidade reside em fazer a divina vontade e viver no divino querer. Essa santidade lança raízes tão profundas que não há perigo de oscilação, pois preenche a terra e o céu e encontra seu apoio por toda a parte. É firme, não sujeita a inconstâncias, a defeitos voluntários, atenta aos próprios deveres, é a mais sacrificada, desapegada e de todos e de tudo, até mesmo das próprias direções, e como as raízes são profundas, eleva-se tanto que as flores e os frutos
desabrocham no céu e está tão escondido em Deus que até há pouco ou nada vê essa alma. O querer divino a mantém aborrecida em Deus. Somente Jesus é o artifício da sua santidade. O artifício da vida, a forma da santidade dessa criatura injetável. Ela não possui nada de seu, mas tudo e em comum com Jesus. Sua pátria é o querer divino. Sua característica é o querer de seu Jesus. E o Fiat é o seu lema contínuo. Em vez disso, a pobre e falsa santidade dos balões está sujeita a contínuas inconstâncias, e enquanto parece que os balões de sua santidade se inflam tanto que parecem voar no ar a uma certa altura, a ponto de muitos e até os próprios diretores ficarem admirados, logo ficam desiludidos, e para esvaziar esses balões basta uma humilhação, uma preferência dada pelo diretor a alguma outra pessoa, considerando isso um roubo para si, achando-se as mais necessitadas. Assim, enquanto fazem escrúpulos de tolices, acabam por desobedecer, e os ciúmes é o bicho que corrói esses balões, que, roendo o bem que fazem, vai tirando-lhes o ar, e o pobre balão se esvazia e cai no chão, chegando a se sujar de terra, e então se vê a santidade que havia no balão, e o que se encontra: amor próprio, ressentimento, paixões ocultas sob a aparência do bem, e como se tornaram o divertimento do demônio, para ter ocasião de dizê-lo, de modo que de toda a santidade não se encontrou outra coisa senão uma massa de defeitos, aparentemente mascarados de virtudes. E depois, quem pode dizer tudo? Só Jesus conhece os piores males dessa falsa santidade, dessa vida devota sem fundamento, porque é baseada na falsa piedade. Essas falsas santidades são as videiras espirituais sem fruto, estéreis, que são causa de fazer chorar, quem sabe o quanto, o meu amável Jesus. São o mal-estar da sociedade, os desgostos dos próprios diretores e das famílias. Pode-se dizer que carregam consigo um ar maléfico que prejudica a todos. Oh, como é bem diferente a santidade da alma que vive no querer divino. São o sorriso de Jesus, distantes de todos, até mesmo dos próprios diretores. Somente Jesus é tudo para elas, de modo que ninguém se desgosta por elas. O ar balsâmico que possuem revitaliza todos, são a ordem e a harmonia de todos. Jesus, zeloso dessas almas, torna-se o ator e espectador do que fazem. Nem sequer tem uma palpitação, uma respiração, um pensamento que ele não regule e domine. Jesus mantém essa alma tão absorvida no divino querer que mal pode lembrar-se de que vive no exílio. 14 de agosto de 1917. Livro do Céu, volume 12. Escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta.